Olá, eu sou a professora Alana. Sejam todos bem-vindos à nossa nona aula de ciências. Na aula passada, nós estudamos as misturas. Estudamos que a mistura é um conjunto formado por diferentes tipos de substâncias. Nós também estudamos as misturas homogêneas, como a água e o açúcar, né? Nesse tipo de mistura, não é possível distinguir, ou seja, diferenciar, visualizar as duas substâncias que foram misturadas. E as misturas heterogêneas, como a água e o óleo. Né? Nesse caso, a mistura heterogênea ela apresenta mais de uma fase, ou seja, nela é possível reconhecer as substâncias que foram misturadas. Hoje, nós vamos estudar um pouco sobre como fazer a separação de misturas. Frequentemente, é necessário separar componentes de uma mistura, e existem diversas razões para isso. Pode ser para obter as substâncias presentes nela, para utilizar as substâncias no dia a dia, ou simplesmente para identificar quais substâncias compõem uma mistura. Existem vários métodos para separar as misturas, e hoje nós vamos estudar alguns deles. Catação. A catação, gente, é um método que é utilizado para separar os materiais sólidos de uma mistura heterogênea. Por exemplo, alguém aí já viu a mamãe escolhendo feijão? Acredito que sim. Então, quando separamos os grãos bons dos grãos ruins do feijão ou do arroz, nós estamos realizando um processo de catação. Filtração. A filtração é um processo que é usado para separar as misturas heterogêneas, que são formadas por substâncias sólidas e substâncias líquidas. Ou ela pode ser formada também por substâncias sólidas e substâncias gasosas. Um exemplo de processo de filtração é a preparação do café. O coador de pano ou o filtro de papel, ele retém o pó de café que não foi dissolvido na água. Interessante, não é? Outra forma de separação de misturas é a decantação. Esse processo, ele é usado para separar as misturas heterogêneas de substâncias líquidas e sólidas, ou de duas ou mais substâncias líquidas. Ao deixar essa mistura em repouso por um certo tempo, uma das substâncias ela se acumula no fundo do recipiente, enquanto a outra substância fica acima, podendo assim ser separada. É o que ocorre, por exemplo, com a mistura de água e areia ou de água e barro. No primeiro momento que você misturou, as duas vão estar em partes misturadas, mas depois de um certo tempo de descanso, a areia ou o barro desce e a água sobe, fica na parte de cima. Outra forma de separação de mistura é a evaporação. Isso. A evaporação, ela corresponde à mudança do estado líquido para o estado gasoso. Por exemplo, o processo de evaporação, ele pode ser utilizado para separar substâncias de misturas de sólido com líquido ou misturas de líquido com líquido. A mistura, ela pode ser homogênea ou heterogênea, no caso da evaporação. O sal de cozinha é um exemplo de evaporação, pois ele pode ser obtido a partir da evaporação da água do mar. Grandes quantidades de água do mar são colocadas em tanques rasos. Quando a água evapora, resta nos tanques o sal. Esse sal ainda não está pronto para ir ou para vir para a nossa mesa. Ele ainda passará por outros processos, como por exemplo o processo de limpeza. Eu espero que vocês tenham entendido. Se ficou dúvidas, vejam o vídeo novamente. Obrigada pela atenção. Beijo e até a próxima aula.